Estamos de volta para falar de Flamengo e Vasco. No domingo, vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Flamengo venceu o primeiro jogo, 1-0, por ter uma melhor campanha. Joga por 2 resultados iguais, ou seja, o Vasco terá que vencer o Flamengo por, no mínimo, 2 gols de diferença para avançar a grande decisão. O Flamengo tem problemas para o jogo de domingo. O Pablo... O que foi, Pascoal? Esse problema. O que houve, Pascoal? O Paulo Souza tem problema no Flamengo? O problema tem o Vasco, né? Com respeito, mas... Peraí, deixa eu dar informação, Pascoal. Que fase, hein, Deixa Pascoal? eu dar informação. Fase, olha aí, ó. Esse é o problema. Por que é um problema que eu falo? Porque ele iria jogar. Ele seria titular. O Pablo saiu da entrevista de apresentação, foi programado do Ninho do Urubu, primeiro treino. Isso é demais. E aí olha o que aconteceu. Sofreu um trauma direto no joelho direito após uma dividida. O atleta realizou o exame que constatou uma lesão no ligamento colateral medial e iniciou fisioterapia. Prazo mínimo de recuperação, 4 semanas. Prazo máximo, 6 semanas. Ou seja, só em maio que o Pablo vai estrear no Flamengo. Aí a gente tem que falar que a fatalidade prejudicou o Pablo. O Pablo fez todos os exames médicos no Flamengo sobrando. Ele sobrou fisicamente nos exames médicos. Tanto no trabalho das amostragens físicas, como no trabalho de sentir como é que o jogador estava preparado. Pronto, estava pronto para jogar. Aí vai no treino, tem um trauma no joelho. Aí é uma grande fatalidade. Eu lamento muito porque o Pablo é um grande sujeito, um grande jogador e vai desfalcar o time do Flamengo. Agora, o outro problema que você vai falar depois... Vou falar agora, se o senhor quiser. Por favor. Posso falar? Porque é o seguinte, a gente falou de Pablo porque essa é uma contratação especial pedida pelo Paulo Souza. O Pablo seria titular dele já a partir do próximo domingo. E agora, ó, só daqui a, no mínimo, 1 mês. O outro problema... Bruno Henrique, ombro, lesão, ele deve ficar aí no mínimo, 2 a 3 semanas afastado. E aí a pergunta é a seguinte, é agora a hora do Pedro? Chegou a hora? Tem espaço para botar o Pedro agora. Por isso que o Pascoal fica rindo, né? Eu acho assim... o Pascoal fica rindo. Você não tem Bruno Henrique, não tem Bruno Henrique. Aí quem que você vai colocar? Vou colocar. E ainda tem aquele rapaz que está ali no telão, que pode entrar também. O Marinho está até sobrando, né? O Marinho está até sobrando. Eu acho o seguinte, puxa vida. São as opções lá, Marinho e Pedro. Jesus! O Bruno Henrique já foi solução em alguns jogos, resolveu vários jogos, então ele já foi solução. Não estando no time, ele passa a ser problema. O Pablo não se mostrou nenhuma solução ainda porque ele nem tinha estreado. Então eu posso falar que é problema. Ele ia ser titular. Tá bom, ser titular. Ia bem, ia ser ele. Tá. Acho que vai, sinto muito por ele, estava empolgadíssimo. E acho que será um titular ali, sim, quando voltar a jogar e tal. Mas não vejo como problema agora porque nem tinha estreado e tal. E o Bruno, ok, eu gosto demais, né? Tá entre os 3 que não pode sair do Flamengo, na minha opinião, e acho que o Paulo também não tiraria, que é o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique. Então, tirar um desses 3 é um problema. Agora, o Pedro vai jogar, aí. Tem que entrar o Pedro. Pedro espetacular, que centroavante. Eu tenho uma informação e eu acho que os amigos ficarão decepcionados. Pode ser o Lázaro. É isso. O favorito para ganhar o espaço do Bruno Henrique é o Lázaro. É o mais cotado para fazer a função ali na ala. E ele chegou no Flamengo elogiando o Vitinho, né? Como grande assistente e tal, e o Vitinho... É o Lázaro. Né? Agora, mas aí é arrumar problema mesmo. Ele pode manter a mesma ideia do primeiro jogo, mas ele pode mudar também. Porque ele vem com 3 zagueiros, aí ele tem 2 jogadores nas alas. Ele tem usado laterais do lado direito, Mateuzinho, Rodinei. Ele já usou o Everton do lado esquerdo. O Lázaro já usou? Já usou o Lázaro. Ele pode também vir com o Everton Ribeiro para o lado esquerdo. Ele mantém o Everton no time. Aí ele tem Andréas e Arão, se for a preferência dele. Ele tem Arrascaeta, pode ser o Pedro e o Gabigol também. Mas e o Lázaro, se ele quiser um jogador, com muito cuidado, mais parecido com o estilo do Bruno Henrique. Porque não é o Arrascaeta e não é o Gabigol. E tem entrado bem nos jogos, né? Tem entrado bem. Agora,
O que acontece? Nesse Flamengo, a lateral, os corredores laterais é o seguinte, ele tem o Everton, ele já usou o Lázaro, o Felipe Luiz não é um lateral para ficar ali indo e voltando, porque não aguenta, suporta mais isso. O Gabigol vai virar o ponta direita do Flamengo. Eles jogam agrupados, muito próximos, porque na beirada você tem um lateral para apoiar ali. Então, assim, ele tem várias formas de... A escolha do Lázaro, Calçade, é assim, aí ele entra pela esquerda, aí você mantém o Everton Ribeiro do lado direito, onde jogou. Você não muda o Gabigol, que está centralizado, porque para jogar com o Pedro, o Gabigol tem que sair um pouco da área e deixar o Pedro lá, que aí já não agrada ao Gabigol. Mas eu acho que os amigos do Pedro que conhecem vão começar a mandar mensagens. Tem um que mandou, lá da Inglaterra. Aí, ó. Que jogou com ele no Fluminense. O Everton é o clube do Richarlison, que declarou o seguinte: converso com ele até hoje, acho que ele tinha que buscar novos ares, não dá para ficar só no banco. Eu, conhecendo o Pedro, creio que ele não está satisfeito com isso, não está feliz de ficar só no banco. Com certeza, ele jogando mais, conseguiria jogar na seleção novamente. E o Richarlison falou o óbvio, né? Só tem um problema. Só tem um problema. O Flamengo não libera. Não, o Pedro escolheu o caminho dele. Assinou um contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, onde consta uma multa altíssima, e aí é isso. Agora ele tem que ver a situação. Agora, eu concordo com os amigos, é uma boa chance de dar espaço para o Pedro agora com essa ausência do Bruno Henrique. Mas se não for agora, quando vai ser, meu senhor? Pois é. O senhor pode me dar uma informação? Só quando o Gabigol machucar, então o Gabigol não machuca. Então. O Gabigol é um jogador que dificilmente se machuca. Dificilmente ele fica um longo período fora. Ainda bem, né? O Pedro não vai ficar torcendo pro outro machucado. O Gabigol é jogador para jogar na seleção brasileira. E o Pedro também. O Pedro estava na pré-convocação do Tite para a seleção brasileira. Sim. E não aparece para jogar no Flamengo. Sabe, o Pedro, vou falar, eu achei que o Pedro entrou no último jogo completamente disperso. Sim. Sim. É a minha impressão. Entrou no finalzinho também, né? Contra o Vasco. Entrou no finalzinho. A minha impressão, entrou disperso. Mas, puxa vida, não dá nenhuma chance, o cara não tem chance. Aí é difícil, né? Aí eu acho que o Pombo tem razão. O Pedro, ele tem jogado muitas partidas na temporada, sejamos justos. Mas ele entrou grandes... 36 minutos. Mas nos grandes jogos... né? Não, ele tem jogado a maioria das partidas, em um bom tempo. Só que nos jogos maiores, ou ele não foi utilizado, como no caso do Fluminense e do Atlético Mineiro, ou ele entrou no final contra o Vasco. Ele jogou desde o início apenas um clássico, que foi contra o Botafogo. Os demais jogos ele realmente não atuou. Agora, dizem, quem está acompanhando mas ele sai nesse jogo. Ele só jogou 90 minutos, acho que contra o Madureira. Contra o Madureira. Um jogo só. Dizem que quem está acompanhando os treinamentos, que o Lázaro é o mais cotado para entrar no lugar do Bruno Henrique. Agora... vamos aguardar. De repente, o Paulo Souza coloca o Pedro. Agora, do lado de lá, vai ter o Vasco motivado, né? Que precisa fazer 2 e vai ter o investidor assistindo, hein? Vai ter o investidor. Será que ele vai botar um dinheirinho lá, João? Ele vai chegar lá e aumentar o bicho, hein? Vai que ele se anima, hein, João? Hoje, aumentar o bicho. A declaração dele é pesada, do que ele disse que vai ser o último clássico com essa diferença econômica de orçamento. Ele falou algo pesadíssimo. Eu não sei se ele olhou direito o que o Flamengo gera de receita e o tamanho da dívida do Vasco. Acho que não olhou, não. Ele vai ter que botar muita grana dele nesse momento. É um trabalho, é um trabalho assim, ele pode até, eu acho que o torcedor não pensa no curto prazo. Dá tempo de ouvir o cara lá, o americano, hein? Vamos ouvir? O torcedor que é amanhã. Fala aí o nosso investidor lá do Vasco. I think the players were all very excited and